Diz assim, irmãos, então, a preciosa palavra de Deus. Na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 3 ao versículo 10. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Amém. Vamos orar, queridos, ao Senhor mais uma vez. Exclusividade da nossa oração, ó Deus, é pela Tua palavra, pela Tua rica, viva, eficaz, exortativa, confortadora, consoladora palavra. A espada de dois gumes, espada afiadíssima, Pai. Divide juntas e medulas, espírito e alma. Nós rogamos ao Senhor, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, com a iluminação do Teu Santo Espírito, passa o fio da espada, Pai, na Igreja Castelo Forte, separando, Deus, e destruindo, lançando fora toda conformidade, Pai, com o pecado, toda sonolência espiritual, toda hipocrisia, Deus, de continuar sentando nesses bancos. Passa o fio, Deus. Eu rogo ao Senhor, Pai, que esses tormentos daqueles que querem ficar ricos, atormenta, Deus, com a Tua palavra de igual modo aqueles que querem ser religiosos, que querem brincar com o Senhor. Não se pode zombar do Senhor. Não permita que nessa igreja, Pai, não importa quem quer que seja, o pastor, os presbíteros, os diáconos, qualquer membro, Pai, passa, Deus, ao fio da espada. Sabemos, Deus, que o Senhor vai separar o joio do trigo. Mas te pedimos, Pai, pela purificação da Tua igreja. É através da Tua palavra, Deus, a purificação da Tua igreja. O ser encontrado irrepreensível, Pai, limpa é pela Tua palavra. Então, com o Teu Santo Espírito, Pai, fala ao coração da Tua igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, como todas as cartas de Paulo, ou dos outros apóstolos, ou de toda a Bíblia Sagrada, a gente se entusiasma quando a gente sabe o propósito do autor. E quando a gente sabe que o autor ele foi inspirado pelo Espírito Santo para dizer exatamente aquilo que Deus queria que dissesse. E quando Deus fala aqui a Timóteo, quando Deus fala à igreja de Éfeso, que é a igreja da qual Paulo está querendo que Timóteo
seja pastor, e saber que não somente a igreja de Éfeso, mas todas as igrejas da Ásia Menor ali, onde é a atual Turquia hoje, onde não ficou nada dessas igrejas, que inclusive o próprio Senhor Jesus depois, diretamente a João, comunica-lhes também a sua palavra, exorta a igreja. Eu acho fantástico aqui Timóteo ouve do próprio Deus, sendo usado um instrumento na mão dele que é Paulo, não a caneta, mas o próprio Deus. Eu quero que assim vocês procedam para a minha glória. A igreja da qual vocês estão pastoreando, da qual vocês são membros, da qual vocês vivem, porque ele se dirige a Timóteo, porque Deus falou primeiro a Paulo e é para a membresia da igreja. Aquilo vai ser lido para a igreja toda. Porque é a noiva de Cristo. E se Cristo estiver sendo paquerado por uma prostituta, isso é ofensivo. É a igreja, é a santa igreja do Senhor, que Ele comprou com o seu sangue. E prostituta é a rebelde, é a que faz de conta que está ouvindo, é a que debocha e é a que escarnece da palavra do seu homem. Ou não escuta porque não tem homem, faz o que quer. Não é submissa a ninguém. Interessante que Deus fala diretamente com as viúvas, como nós vimos há poucos dias atrás. As viúvas, alguém poderia dizer, não, está esquecida, não pode mais trabalhar, e não tem muita utilidade nas mãos do Senhor. Tem tanta utilidade que merece exortação do mesmo jeito. E os idosos também do mesmo jeito. Deus não deixa escapar ninguém. Ele quer falar do seu corpo. Não importa homem, mulher, não importa a sua idade, não importa qual é a sua atividade, qual é o seu dom, o dom que Deus te deu. É a glorificação de Cristo. Porque foi Cristo que comprou a igreja com seu sangue. Algo muito precioso está em jogo. Algo muito precioso está em jogo. O motivo pelo qual nós podemos adorar Ele é porque o seu sangue está aspergido sobre nós. Então o apóstolo Paulo, direcionado por Deus, inspirado por Deus, ele chama Timóteo um jovem do qual o sangue de Cristo foi aspergido sobre sua vida. E Paulo notou ali Timóteo. Era fruto do seu ministério, do ministério de Paulo. Paulo discipulou aquele jovem. Então Paulo olhou para a igreja e disse, eu preciso de você, Timóteo. Eu preciso que você se desprenda das paixões da mocidade. Eu preciso que você abandone a sua timidez. Eu preciso que você se abstenha de todas as coisas que esse mundo tem como normais. E ele aperta tanto que parece que era um desocupado. Parece que Timóteo era alguém que não tinha mais graça na vida. Para mim não parece, irmãos. Mas quando se diz que esse evangelho é muito duro de se ouvir, como disseram com Paulo, duro é ouvir este discurso. Veja só, duro é ouvir esse discurso. Em outro momento, o que esse tagarela está dizendo? Ou então, nós te ouviremos em outra oportunidade. Ou então, por pouco, Paulo, não me persuades a me tornar um cristão. Por pouco, você não me convence. Eu imagino aquela certeza absoluta dentro de Paulo quando ouvia essas coisas. A igreja hoje, ela tem sido recebida pelo mundo com tanta facilidade que ela tem sido tragada. Ela tem sido engolida. O mundo não é tão vil, é tão mentiroso o evangelho que tem sido anunciado. Porque eu estou falando isso porque é disso que está falando o texto.
Não pense que eu estou falando algo que não tem nada a ver e vou mergulhar no texto agora, não. É disso que está falando o texto. É tão vil, é tão mentiroso, é tanto outro evangelho, como lá aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 6 a 10, e ele diz que não é outro evangelho, não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter. É a perversão, ele vai falar aqui também, a mente deles é pervertida. Se eu não me engano, foi Spurgeon que disse que a igreja ela não seja tão doce, para que ela não possa ser tragada. Não seja também tão amarga, para também não ser repelida. Mas é tão fácil de engolir a igreja evangélica, a gente faz de tudo. E a coisa mais terrível, maligna, é esconder a mensagem da cruz. A coisa mais maligna é esconder o evangelho, a boa notícia, que só foi dada por causa que aquele menino que estava na manjedoura, da qual todo mundo quer celebrar o nascimento dele, mas ninguém quer celebrar a sua crucificação. Ninguém quer celebrar a sua morte. Como outro dia agora eu vi uma frase, né, a maioria que ama o menino da manjedoura odeia o homem que ele se tornou. Você vai dizer, eu não odeio Cristo. A sua vida evidencia que você odeia, você não quer absolutamente nada com ele, você não o ouve, você não vive para a sua glória, você vive para a sua própria. Você faz pouco caso para aquele menino da manjedoura que derramou o seu sangue. Que a pior coisa, eu já disse, foi o seu sangue que pagou, mas por que aquele sangue foi derramado? Porque ele se fez pecado por nós. O tempo todo, irmãos, no Antigo Testamento e no Novo, vai se criticar essa coisa horrenda, essa coisa medonha, que já assolava a igreja naquela época. E o meu maior medo é que hoje não existe isso para algumas pessoas. Você conversa com um monte de crente, isso não existe não. Tudo é aceitável. Em nome da fraternidade. Em nome da fraternidade, o evangelho pode ser diluído. Em nome da fraternidade, o evangelho pode ser escondido. O evangelho pode ser adulterado. Em nome da fraternidade, você vive uma mentira. Você vive indo de encontro àquilo que Deus disse. Deus disse isso, mas para que você possa estar bem com as pessoas, não faz isso não. Não vive desse jeito. O apóstolo Paulo pega justamente esse jovem que, para algumas pessoas, por dizer, esse jovem não tem vida não. Paulo acabou com a vida dele. É o que a gente escuta muitas vezes quando os jovens vão casar, né? Eu não sei se vocês já escutaram isso, mas você vai casar, perdeu a sua juventude, você perdeu a sua vida. Eu escutei isso de tanta boca, isso é tão maligno. Se você casar, você vai perder a sua vida. Eu escutei isso dentro da igreja, não foi fora da igreja. Você vai ter filho, se prepare que você vai perder a sua paz. Você vai perder o seu sono. Tudo indo de encontro àquilo que Deus disse que era bom, tudo aquilo que Deus disse que era perfeito, tudo aquilo que Deus ordena, tudo aquilo que é plano de Deus. Mas nós sabemos, isso vem da boca de Satanás. Foi assim que Deus disse, não é assim que vai acontecer. Com esse cuidado com a igreja, Paulo, mesmo de longe, já havia estado 3 anos com essa igreja. Ele conhecia a igreja. Eu preciso sair, mas eu estou preocupado porque eu sei que assim que eu der as costas, lá em Atos registra isso, lobos vorazes vão surgir no meio de vocês. Peraí, dentro da igreja de Éfeso isso é impossível. Dentro da igreja Castelo Forte, dentro do presbiterianismo em Alagoas, não existe não isso.
É o mesmo que dizer a Paulo, que conversa é essa, Paulo? Que dentro da igreja de Éfeso vai surgir lobos devoradores, que vão surgir intrigas e divisões e maledicências e contendas. Isso não existe. Igreja de Éfeso jamais vai acontecer isso. Então, ele continua tratando ainda aqui sobre os pastores, e Paulo tem uma coisa bem que eu posso dizer que eu me pareço com ele. Se eu dissesse minha piedade parece com a de Paulo, eu estaria mentindo, né? Mas o que eu desejo ser com Paulo é a sua piedade. Mas o que Paulo tem, que eu digo que eu sou parecido com ele está falando um assunto e daqui a pouco ele vai e parte para outro. Ou ele parte para outro assunto bem diferente, ou então ele vai caminhando dentro do assunto. Paulo vai falar aqui sobre os pastores, sobre os falsos mestres que pregam falsas doutrinas. Aí daqui a pouco ele fala, porque eles fazem isso por causa de dinheiro. Aí daqui a pouco ele diz, olha, agora vocês, aí ele vai se dirigir à igreja. Porque muitos dentre vocês que quiseram ser ricos caíram nisso. Vamos acompanhar o texto, irmãos. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Irmãos, vejam só. Se alguém ensina outra doutrina, vejam só, ensinam outra e não concordam. Ensinam outra doutrina e não concordam. Não concordam com o quê? A palavra sã aí, a tradução dela é saúde mesmo. Tá? Eles não concordam com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém vai dizer, palavra do Senhor Jesus Cristo, como é que ele está falando de palavras do Senhor Jesus Cristo se o Evangelho não tinha sido escrito ainda? Nós sabemos, em primeiro lugar, que o próprio Cristo apareceu ressurreto a Paulo e habilitou Paulo para ser apóstolo. Ele recebeu do próprio Senhor Jesus, e quando lemos a 1 Coríntios 11, versículo 23, nós sabemos ele dizendo, nós também vemos em Atos ele dizer que foi para Jerusalém, não foi para aprender nada, mas foi apenas para conversar com os irmãos, porque todas as instruções foram dadas a ele, de maneira especial, pelo próprio Cristo que apareceu a ele. Então ele sabe quais são as palavras de Jesus Cristo. E também não era impossível que Paulo já estivesse lendo aqui, na mão de Lucas, o seu evangelho. O relato de Lucas sobre o evangelho. Não era impossível. Paulo teve muito contato com Lucas. Nós vemos isso em Atos também. Então, não era impossível que o evangelho de Lucas já estivesse sido finalizado. E que Lucas tenha dito assim, Paulo, dá uma olhada aqui, lê isso aqui, e Paulo vai dizer, fantástico, que maravilha. Então ele vai dizer, se alguém... Eu quero que vocês abram, eu quero que a gente volte lá para 1 Timóteo. Algumas comparações eu quero que vocês vejam. 1 Timóteo, o capítulo 1, irmãos. 1 Timóteo nós estamos. Capítulo 1. Tudo isso porque eu fiz as minhas anotações e esqueci no gabinete. O esboço. Capítulo 1, versículo 3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Aqui no capítulo 6, no versículo 3, ele está dizendo,
se alguém ensina outra doutrina. Agora, irmãos, capítulo 4. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Da mesma forma, no capítulo 6, irmãos, ele vai dizer que eles têm mania por questões e contendas, por questões, por discussões. Agora o versículo 10 do capítulo 1. Impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Então, essas são apenas algumas comparações, e tem mais, eu não coloquei todas, mas tem mais comparações que o apóstolo Paulo faz aqui no capítulo 1 e faz também no capítulo 6. Tamanha era a sua preocupação com a igreja, ele retorna ao assunto. Capítulo 1, chega no capítulo 6, e é óbvio que quando Paulo escreve a carta não tem capítulo, não tem versículo, é corrida. Ele volta a tocar no assunto para dizer, olha, se alguém faz isso, ele já identificou os falsos mestres. Ele já disse tantas coisas sobre os falsos mestres. A principal que nós podemos saber é inimigos da cruz de Cristo. Vejam só, os que são inimigos da cruz de Cristo são os que muitas vezes você quer viver apertando a mão dele. São os que vocês querem muitas vezes viver sorrindo com eles e dizer, não tem nada não, eu discordo dele, mas... Tem nada a ver aqui, irmãos, com discussões acerca de textos para edificação. Não tem nada a ver. Se vocês verem aqui os membros da igreja discutindo sobre um texto bíblico, não é isso que Paulo está querendo dizer a Timóteo, não é isso que Deus quer dizer. Quando você abre o comentário de Paulo, quando você pega esse comentário de 1 Timóteo, de João Calvino, a primeira coisa que vai dizer é isso. Hendrickson não vai comentar sobre isso, não. Mas João Calvino, a primeira coisa que ele diz é: isso não tem nada a ver com as nossas discussões que promovem a edificação da igreja e o ensino dos irmãos. Então, aquela é a discussão que a gente fica, mas isso aqui, não é isso. Agora, depois de ter dito acerca dos falsos mestres, daquilo que nós lemos lá em 1 Coríntios também, olha, aqueles que se dizendo irmãos... Aquele que se disser irmão, aquele que se disser eu sou crente, aquele que diz eu sou presbiteriano, aquele que diz eu sou pastor, mas ele não proceder conforme as palavras do Senhor Jesus Cristo e o ensino segundo a piedade, ele vai falar sobre o resultado disso. Ele vai dizer enfatuado. Outra tradução possível, obtuso. Sabe qual é um sinônimo para obtuso? Um dos sinônimos para obtuso? Estúpido. Olha só, alguém que é inimigo da cruz de Cristo, ele pelo seu procedimento maligno, ele discorda da palavra de Deus, ele tem enganado as pessoas. Em outra ocasião, Paulo vai dizer, é preciso fazê-los calar. Sabe duas mentiras que eu já ouvi? Não, nós não precisamos defender a palavra não, porque Deus não precisa de defesa não. A outra mentira é, deixe que eles façam e... Paulo diz, é preciso fazê-los calar. Eu quero que eles emudeçam com relação a vocês, Castelo Forte. Eu quero que eles se calem com relação a vocês. E Paulo vai dizer, eu me coloquei por defesa do Evangelho. Foi Deus que me colocou por defesa do Evangelho.
Se alguém não concorda e ele ensina outra coisa, ele é enfatuado, é obtuso, é um estúpido. Ele é inimigo da cruz de Cristo. Outro dia eu estava conversando numa discussão com um pastor. E ele em voz alta dizia para todo mundo, e gritava, gesticulava com suas mãos, mas era tão enfático e tão preciso, e não dizia absolutamente nada. Tem a frase de uma música de um filho das trevas, que eu acredito que ele está no inferno, né, porque morreu aidético, porque morreu drogado. Mas esse cantor, ele disse numa música dele, que eu não conheço nenhuma música dele, mas eu sei que a frase é da música dele. Não sei se ele parafraseou, mas ele diz, fala demais por não ter nada a dizer. Eu disse, mas como se encaixa na boca de alguns falsos mestres? Primeira coisa que eu perguntei, ele afirmando algo contra as Escrituras. Afirmando. Eu disse, por favor, eu queria ouvir o argumento bíblico. Eu não quero ouvir o que você pensa. A gente está diante de uma igreja de homens crentes aqui. Por favor, abre a boca e fala o que Deus diz a respeito do assunto. Eu quero ver o argumento bíblico. E se for dentro da nossa igreja presbiteriana, tem que ser o argumento, em primeiro lugar, bíblico, confessional e constitucional. Mas a comparação que eu fiz é como os televisivos, os famosos. Eu nunca consegui, irmãos, eu confesso, ouvir uma pregação toda desses caras. Você está passando assim na televisão, tem uma coisa que me chama a atenção. Sabe o que é que me chama a atenção? Quando ele está falando as bobagens não, me perdoe, as mentiras, as blasfêmias contra Deus, eu fico com náuseas ali, né? Quando eu persisto no canal rapidamente, o que me chama a atenção é quando filmam o auditório. Quando eu filmo um auditório, eu vejo os homens tudo barbudão assim, as mulheres maduras, eu não vejo um jovem, né? Só vejo gente madura, experimentada, tudo. Amém. E eu digo, meu Deus do céu. Aonde é que isso existe, irmãos? Será que isso de fato existe mesmo? Alguém ensinando outra doutrina e não concordando? Ou sou eu que me acho melhor do que todo mundo? Ou sou eu que me acho dono da razão? Ou sou eu que sou arrogante? Tem alguma coisa errada? Ou sou eu que sou arrogante? Ou então é a Bíblia, é a palavra de Deus. Depois de dizer, não concordando com a doutrina, com a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo e com a prática daquilo que o Senhor Jesus Cristo disse, o que a palavra saudável disse, ele vai dizer o que é que acontece com uma pessoa quando ela não dá ouvido à doutrina da saúde, à sã doutrina. Sabe o que acontece com essa igreja? O que é que acontece, irmãos? Está falando se alguém ensinar algo diferente da saúde, o que é que vai acontecer com a igreja? Vai adoecer. Vai adoecer. Então, esses homens que pregam outra doutrina, que não é a palavra da saúde, a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, são homens doentes. Então, olha aí, versículo 4. É enfatuado, nada entende. Veja só, Paulo vai dizer que eles não entendem nada. Sabe o que quer dizer isso aqui, irmãos? Eles são mestres da presunção. É o que William Hendrickson vai dizer, o comentarista. Mestres da presunção. Não tem argumento bíblico nenhum. De onde você tirou isso, rapaz? Tirei isso da prática. Eu tirei isso do pragmatismo. Funciona.
Olha aqui. Olha para aquela igreja, olha para aquela, olha para isso tudo que está acontecendo. Você vem com a sua Bíblia e eu venho com o meu pragmatismo e eu mostro que funciona. E eu calo a tua boca. Querem fazer a gente calar a voz da verdade, não a nossa própria. A sã doutrina, as palavras do Senhor Jesus Cristo e o ensino segundo a piedade. Mestres da presunção. É uma autoajuda aqui, é uma palavra bonitinha, conta 2 piadas, dá 2 pulinhos, conta a ilustração daquela novela. Vocês não conseguem olhar para a família desses pastores, não, gente? Por favor. Olha para a esposa deles, olha para os filhos deles, olha para a membresia da igreja, a imundícia. Olha para a imundícia na igreja. Eu não estou dizendo que a igreja ela é completamente pura, não, irmãos. Há sim quedas. Agora olha para os escândalos, que nem é mais escândalo, porque não há mais disciplina na igreja. A disciplina foi abandonada. Não se ouve falar de disciplina. Se alguém dizer na Castelo Forte, de vez em quando tem disciplina, né? Rapaz, é porque essa igreja está muito impura. É não, porque ela é bíblica. Porque ela tem que ser aplicada. Se não tiver disciplina, é porque está tudo puro e perfeito. E nós não estamos. Então ele vai dizer depois que diz, eles não entendem nada. E querem ser mestres, lógico. Mas têm mania por questões e contendas de palavras. Olha, eles são viciados em pegar uma coisinha aqui e ficar massacrando, detonando. O que é que a gente pode fazer para pegar aquele cara ali? O que é que a gente pode fazer para pegar aquele irmão ali? É vício. Você já viu um noieiro? Já viu? Você pega de madrugada na rua, você vai ver o noieiro. Ele fica olhando para o chão e catando as pedras assim, porque ele acha que vai encontrar uma pedra de crack. Veja que vício. Veja que vício. Ele fica procurando no chão porque ele está imaginando que vai achar ali uma pedra de crack. Em meio às pedras do chão, ele vai achar uma de crack. A mesma coisa são esses mestres da presunção. A mesma coisa são eles. Eles têm mania, ou seja, viciado em confusão, em problemas. Eles não têm paz. Eles são doentes e querem contaminar os outros. Eles não têm paz mesmo. Ele fica indo atrás. Eu vou lá na igreja do outro. Eu vou lá falar com o outro. E eu vou... Não entendem nada, mas têm mania por questões e contendas de palavras. Aí veja o que acontece. Esses viciados em confusão e problemas, esses que não sabem nada, mestres de presunção, que daqui a pouco vai dizer que eles são pastores porque dá dinheiro. Eu não quero me referir a Edir Macedo, a Valdomiro Santiago, ao R.R. Soares e aos outros filhos de Satanás, não. Eu não quero falar aqui das crias, dos últimos vômitos de Satanás. Eu não me refiro a isso. Eu quero olhar para mim. Eu quero olhar para a gente. Eu quero que a gente se livre disso. Qual é o resultado de alguém que é obtuso, que é enfatuado, que não entende nada, mas que é viciado em criar caso, em criar problema? Qual é o resultado? Aí vai dizer, irmãos, o que é que nasce disso? A inveja. Nasce a inveja. Veja só, eu vou criticar, eu vou criar caso. Como é que eu posso criar caso com aquele irmão ali? Como é que eu posso criar caso com aquela igreja? Vamos ver o que é que tem de errado nessa igreja, que eu vou criar caso com ela agora. Mas sabe o que acontece? Nasce o quê? A inveja. Eu não consigo derrubar aquele pastor. Eu não consigo destruir aquela igreja. Nunca vai se dizer com a boca que essa é a finalidade.
Aí gera inveja, porque como é que pode? Como é que dá certo? Como é que está dando certo? Como é que ainda tem um pilar que sustenta aquilo ali? Eu não entendo. Aí começa a gerar agora a inveja. A inveja brota naturalmente disso. Eu quero derrubar, eu quero destruir, eu não consigo. Quanto mais a gente bate, mais eles crescem, mais eles se fortalecem. A inveja. Depois, irmãos, depois da inveja, provocações. Constantemente, vocês que são membros escutam. Outro dia desse eu escutei de uma irmã aqui da igreja. Chegou em determinado grupo de mulheres e sempre é humilhada, né? Sempre recebe apelidos pejorativos. A igreja Castelo Forte recebe tantos nomes pejorativos. Já tá com inveja, já atacou. Agora vamos provocar. Como é que a gente pode provocar? E provoca como? Difamando. Olhe para o texto. Aqui, irmãos, é uma coisa... eu não sei se eu chamo de crescente ou de decrescente, porque a coisa vai ficando cada vez mais depravada, cada vez mais suja e podre. Mas vamos falar crescente mesmo. É uma coisa que está ligada à outra aqui. É exatamente isso que Paulo quer dizer a Timóteo. Uma coisa vai puxando a outra. A gente tem que difamar, ou pode ser traduzido blasfemar. A gente tem que inventar. Não acontece isso no trabalho de vocês? Não acontece isso na vizinhança, na família? Alguém que discutiu com você e não conseguiu lhe humilhar. Você está inteirão, olha para a sua vida, ela inveja você, inveja teu casamento, os teus filhos, a tua vida. Ela inveja, ela provoca. Não tem outra coisa a fazer. Vai difamar. Maledicência, vai começar a falar mal de você, só que inventando mentiras, ou então tornando a verdade como mentira. É exatamente isso. Mas ó, eles fazem isso. E rapaz, a coisa mais engraçada que eu já ouvi, né? Rapaz, aquela igreja é puritana. É mesmo? Eita, rapaz. Aí eu imagino um bocado de obtuso, um bocado de enfatuado, que nada entende, conversando com o outro, com maledicência. Sabia que eles são puritanos? Nossa, isso é um absurdo, rapaz. É mesmo, é. Eles cantam a Bíblia. Crucifica-os, crucifica-os. Suspeitas malignas. Veja só. Sabe o que é que eles vão fazer? Eles vão olhar para vocês e vão dizer que vocês estão vivendo desse jeito. É para esconder uma grande mentira. Eles vão dizer que o evangelho que vocês vivem desse jeito, com toda diligência, com toda pureza, piamente, como Cristo disse, se viver piamente, se carregar a minha cruz, vocês vão ser perseguidos. Aí eles vão dizer, nada, eles são crentes assim porque eles ocultam uma real razão por serem cristãos, por buscarem, né? Serem cristãos tão à imagem do seu Senhor. Existe uma razão oculta porque eles buscam piedade. Não é isso que dizem? Né? Aquela pessoa se tornou crente para quê? Porque ela é isso e aquilo outro, e agora quer dar uma de crente. Só que dizem isso também da igreja do Senhor. O versículo 5 diz, vai dizer, altercações sem fim. Discussões mesmo, brigas, intrigas. Não tem fim. Eles não vão parar de perseguir a igreja de Cristo. Dentro de vocês vão surgir os que são chamados de mestres, os que são chamados de apóstolos, os que são chamados de pastores, para destruir a igreja.
eles não têm limite. Se eles são viciados, isso não tem fim, não. Altercações sem fim, o versículo 5. Por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Vejam só, eles são privados da verdade. A mente deles já está cauterizada. A mente dele já é impermeável. Ele não absorve nada, ele não vai aceitar. Você chega para uma pessoa dessa e vai dizer: deixa eu te explicar aqui no texto sagrado as palavras do Senhor Jesus Cristo. As palavras da piedade. Isso é sua interpretação. Eu tenho a minha. Ou então, isso é a sua interpretação. O pragmatismo diz outra coisa. Eu prefiro o pragmatismo. Eu prefiro o que está funcionando do que a verdade. Ele segue dizendo: supondo que a piedade é fonte de lucro. A questão aqui é bem simples. Esses mestres, esses falsos mestres, eles estavam ensinando as pessoas como é que elas podiam ser piedosas. Curso de como ser um crente piedoso. É mais ou menos 5 passos disso e 5 passos daquilo. Aí eles faziam esses eventos. Eles ensinavam as pessoas a serem pessoas piedosas. Isso não tinha resultado nenhum. É como encontros disso e encontros daquilo outro, com biscoitinhos, bandinhas e piadinhas e palhaços no púlpito. Então ele vai dizer, ele supõe que isso é fonte de lucro. Versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Olha, a piedade aqui é uma aproximação com Deus. A piedade aqui veja o que é fonte de lucro. A piedade aqui é você abandonar o seu próprio eu, os seus gostos, as suas vontades. É você negar a si mesmo e carregar a cruz. Isso aqui é a piedade. Piedade é a aproximação com o Senhor. É aproximar-se intimamente do Senhor. Sua palavra diz assim, é assim que eu vou viver. É a minha comunhão com o Senhor em oração. É a minha vida sendo vivida e evidenciando aquilo que eu digo que creio. De fato, isso daí é fonte de lucro. Mas espera aí, isso é radical demais. Isso é ser radical demais. Ele diz que isso é fonte de lucro. Agora, com o contentamento. Se você propõe uma vida piedosa, meus irmãos, esse é o grande problema. Prestem atenção. Esse é o grande problema, que há oposições. Isso é duro demais. Não podemos ouvir esse discurso. É impossível. É sair da zona de conforto. Negar a si mesmo. Isso é fonte de lucro. Então isso era de cerrar os dentes. Isso era de pegar pedras nas mãos e apedrejar. E ranger os dentes como um animal raivoso. Quando se dizia que isso é que é lucro. Considerar a sua vida como estrume mesmo, como refúgio. Paulo vai dizer, eu considero minha vida como um estrume. Nada eu tenho a minha vida preciosa para mim mesmo. A fonte de lucro é essa. Meu contentamento está no Senhor. Eu encontro prazer no Senhor. Eu encontro prazer no Senhor. Olha, a primeira pergunta do breve catecismo. Qual é o fim principal do homem? Qual é a finalidade que o homem nasceu? Qual é o lucro do homem nessa vida? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E se alegrar nele, encontrar prazer nisso, ou seja, o contentamento.
Aí chega um obtuso, chega um enfatuado e diz: a confissão não é Bíblia, os catecismos não é Bíblia. Mas, rapaz, que rapaz inteligente. A própria confissão diz isso, que ela não é Bíblia de forma nenhuma. Que coisa incrível ele descobriu. Ele nunca leu. A melhor coisa que ele poderia fazer era abrir a confissão e ler a confissão para a igreja e dizer: isso aqui é a pregação de hoje. Seria muito incrível se ele fizesse isso. Porque uma pregação sua não equivale a uma pergunta dos catecismos. De tão rasa e superficial que têm sido as pregações de hoje. Olhe para a igreja. Olhe para a igreja. Olhe para a membresia. Muitos fracos e doentes e não poucos os que dormem. Então ele segue, irmãos. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Alguns comentaristas vão dizer, Paulo está parafraseando algum filósofo. Tem algumas frases de filósofos parecidas com essa. Mas o certo aqui é que Paulo, com certeza, ele estava lembrando, era de Jó. Nu eu vim ao mundo e nu eu saí. Foi assim que eu saí do ventre da minha mãe. E é assim que eu vou voltar. Sem levar nada. Eu não trouxe nada e não vou levar nada. Então por que é que nós quebramos o 10º mandamento constantemente? Por que é que nós cobiçamos? Observe, irmãos, ele saiu. Ele já tinha falado dos falsos mestres, lá no capítulo 1. Retomou o assunto, mas no meio ele falou como devem ser os pastores que vocês devem ouvir. Como devem ser os diáconos. Como devem se comportar as mulheres. E ele não disse hora nenhuma que a mulher prega. Ele não disse hora nenhuma. Ele vai dizer o serviço da mulher que é incrível. Ele vai dizer agora, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Saindo do assunto aqui. Sobre fonte de lucro, não aprendam com esses falsos mestres, não. Eles têm um salário bom, são pastores, têm um salário legal. Não aprendam isso, não. O lucro, a cobiça de vocês deve ser outra. Não cobicem do mundo porque vocês não vão levar nada. Você quer saber se uma pessoa é desse mundo, irmãos? Olhe para o que ela deseja, olhe para o que ela cobiça. Não tem outra coisa não, irmãos. Não tem como. Ela está declarando com a vida dela. Ela deseja esse mundo. Pode olhar para um jovem, um rapaz. Olhem para ele. Olha o quanto ele deseja esse mundo. Você sabe que ele é babilônico. Você sabe que ele é babilônico. Você vê a sua conversa. Você vê quais são os seus sonhos. Vocês lembram que alguns quiseram ficar na Babilônia? Fizeram suas casas e disseram que está bom demais. Não tem nada estranho, não. Me acostumei aqui. Dá para viver aqui tranquilo. Não vou, não. Eu não vou com vocês, não. Estão libertos, mas eu não vou, não. Vou ficar por aqui. É fácil de você ver a quebra do 10º mandamento. Eu quero ter e eu quero ser como esse mundo. Aí chega a palavra de Deus com algo tão duro que em mim, eu vou dizer, eu vou ser ousado dizer, essa daqui não me machuca tanto. Isso aqui é mais para prevenção. Isso aqui é mais para prevenção minha, mas eu acredito que isso bate em muita gente. Olha o que é que ele vai dizer, irmãos. Versículo 8. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Tendo o que comer e o que vestir, estejamos satisfeitos. A palavra vestir aqui, ela é traduzida no original por abrigo. Ela pode ser facilmente entendida pela pessoa também que vai ter um lugar, um teto. Vai ter um teto para morar. E de forma nenhuma é errado a gente dizer que um filho de Deus vai querer uma vida tranquila aqui no mundo, em relacionado a isso de dinheiro.
Vai viver mendigando. De forma nenhuma. Vou viver sempre mendigando, vou viver sempre mal financeiramente. Não é isso. Não é pecado você... A grande dificuldade aqui, o erro, o pecado, que Paulo vai falar aqui sobre o dinheiro, vai falar aqui agora, não é no desejo em si, mas é o que você deseja. Nós podemos ter planos, nós podemos desejar, inclusive rogar ao Senhor por eles. Mas observe, tendo o que comer e o que vestir, esteja contente. Eu tive numa conversa, quando eu só tinha Isabela, eu tive uma conversa com o pastor Doug. O pastor Doug, vocês sabem que ele tem 7 filhos. E aí eu disse, Doug, eu queria tanto ter muitos filhos. E ele, meu irmão, que coisa boa e tal, ele com aquele sotaque dele. E ele foi conversando comigo, mas por que, Ronaldo? Está com alguma dificuldade? E aí eu disse assim, o meu problema é financeiro. Ele disse, tendo o que comer e o que vestir, estejais contentes. Aí eu mudei de assunto e fui falar sobre outra coisa agora. Fui falar sobre outro assunto. E aí você olha para a vida dele mesmo e você vai ver. Né? Você vai ver a grande van que ele tem climatizada de última geração, né? Para levar a família dele. Quem já dirigiu Kombi sabe, né? A folga que tem na direção, o perigo que é, e ele para cima e para baixo com sua família. Mas, rapaz, é tão humilhante ver um americano, né, de família tão rica, dirigindo uma Kombi. E os meninos vestidos uma roupa do outro, repetida. E aí você vê, você recebe uma palavra dessa. Realmente, o que ele quis dizer para mim. Se você quer a herança do Senhor, se você quer os rebentos da oliveira ao redor da tua mesa, tu não vai desejar nada desse mundo não, meu irmão. Tu quer mais o que desse mundo? Mas é porque eu quero uma roupa de marca para colocar no menino, na menina. Eu quero viajar para lugares e restaurantes, porque eu preciso botar nas redes sociais, as pessoas precisam me ver. Quem eu queria ser. Com um filho. Então ele segue, irmãos, dizendo: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas. Concupiscência, irmão, é desejo desenfreado. E em muitos desejos desenfreados e insensatos, tolos, loucos e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Olha, ele não está dizendo que os ricos vão cair em cilada. Tem muitos ricos que são pessoas piedosas, tementes ao Senhor, que usam o seu dinheiro, inclusive, para a glória de Deus. Ele está dizendo os que querem ficar ricos. Aqueles que o Senhor não chamou para isso. Deus chamou você para usar a roupa dos outros. Acha um gordo que não queira mais aquela blusa e você usa a blusa dele. Deus te chamou para isso. E você... eu não aceito, eu determino, já viu, né, agora não faz tempo, eu determino, eu não aceito isso para a minha vida. Eles primeiro são tentados, diz o texto, os que querem, os que desejam, são tentados, há uma armadilha, uma cilada, e aí com todo o desejo desenfreado do seu coração,
Desejo pernicioso. Eles se afogam na ruína e na perdição. Alguém vai dizer que uma das piores mortes é o afogamento. Alguém vai dizer. Uma das piores mortes é o afogamento. O outro vai dizer, não, é disso, aquilo outro. Não vem a questão. Mas alguém vai dizer, é o meu medo, é o meu pesadelo, é morrer afogado. Não é o meu. Eu acho que é uma das mortes mais tranquilas, mas é cada um. Eles vão se afogar. Sabe por que se afogar, irmãos? Todos esses desejos, todos esses planos, essa cobiça, é só isso a vida dele. É só isso que há no coração dele. É dentro disso mesmo que ele vai se afogar. Ele vai se engasgar com isso. Deixa eu dizer uma coisa para você que talvez seja você. Quanto tempo faz que você quer ficar rico e você não ficou ainda? Você acha que vai ficar rico ainda? Veja quanto tempo você já perdeu engolindo água, levando caldos da vida. E você quer esperar até morrer afogado. Você quer esperar até morrer afogado. Arruinado e perdido. Porque você deixou de amar a Deus para amar o dinheiro. Para amar o desejo pernicioso, maligno do seu coração. E ele vai dizer, porque o amor, para encerrar, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Ele não está dizendo que é o único mal, tá? É a raiz, é a única raiz de todos os males. Não. Os outros sentimentos são raízes de todos os males. Ele quer dizer que o dinheiro é uma dessas raízes. O dinheiro é uma dessas raízes, desses males. E ele vai dizer, algumas pessoas nessa cobiça estavam até firmes, mas se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Vejam só, vocês lembram de Ananias e Zafira? A Bíblia vai falar muito sobre exemplos de pessoas que eram ricas vai falar muito. O jovem rico mesmo. Eu já guardo todos os mandamentos. Eu já sou um cara tranquilo, Senhor Jesus. Eu guardo todos os mandamentos. Tá bom, então faz só uma coisa. Faz só uma coisa. Abandona esse teu ídolo aí e vem me seguir. Diz o texto que ele virou as costas muito entristecido, porque ele possuía muita riqueza, porque ele era muito rico. Mas veja, se desviar da fé, alguém que já estava caminhando, alguém que já estava dentro, alguém que já tinha conhecido, como é que isso atinge alguém que já estava dentro, alguém que já tinha ouvido as palavras do Evangelho? Como é que isso atinge alguém? Como é que isso alcança o coração de quem está dentro? Mas é sobre isso que Paulo está falando. É justamente por causa do versículo 3 aí, irmãos. Recebem uma doutrina estranha e não concorda com as palavras da sã doutrina, com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu posso chamar isso de a raiz principal. Negou o Senhor Jesus Cristo, negou a sã doutrina, negou o ensino segundo a piedade, a doutrina na prática, as palavras de Jesus na prática, a piedade. Negou isso. Alguns se desviam da fé e se atormentam em muitas dores. E vão se atormentar em muitas dores. Irmãos, a ênfase está no tirar os olhos do Senhor Jesus. A ênfase está aqui. Desviar os olhos que deveriam estar atentos ao Senhor Jesus. Deixar de desejar uma vida íntima com o Senhor.
para ouvir enfatuados que nada entendem e para desejar ser igual a esse mundo. Vejam, irmãos, duas coisas que nós devemos aprender. A sua grande responsabilidade de se permitir ouvir qualquer pessoa, de estar em qualquer igreja, por motivos que vocês têm N's. E o outro grande motivo, aquilo que você cobiça, que não é uma vida piedosa. Veja só, a grande responsabilidade. Quem está te ensinando e o que você aprende e deseja. É isso que o Senhor quer falar aos nossos corações. Quando você voltar os olhos para o Senhor, para uma vida piedosa, quando o Senhor for glorificado, a sua igreja se tornará mais pura. E assim o Senhor estará feliz com os seus, com o povo da aliança. Que nós desejemos isso, irmãos, para hoje, que nós desejamos isso para 2018, por toda a eternidade. Amém.